Imagine que nest exato instant o seu esta em movimento ao seu favor. A quasa acontecendo no invisível que você não perceba ainda, mas que gia começará a mudar o rumo da sua vida. Nuita pessoa vivem esperando sine grandioso, mas deus escol momento simple para revelar algo extraordinario. O que parecia silencio pode ser, na verdade, o inicio de uma resposta que está vindo em sua direção. Hoje, você não chegou aqui por acaso. A uma palavra viva e transformadora preparada especialmente para você. Fique atento, porque no próximo minuto, sua fé pode ser renovada e seu coração fortalecido de uma forma que você nunca experimentou antes. A espera, muitas vezes, nos faz acreditar que nada está acontecendo. Quando olhamos para os dias que parecem iguais, para a oração que ainda não tivemos resposta, podemos pensar que Deus se esquece. Mas a verdade é que o tempo do Senhor é perfeito. Ele não se move em ansiedade, nem com pressa, ele é no momento exato. Enquanto você se pergunta porque ainda não chegou, o PGA está preparando o cenário para que tudo aconteça da forma correta. Cada detalhe que parecia atrasar, cada porta que se fechou, não foi perdida, mas sim malinamente. Deus não desperdiça tempo, ele constrói etapa que garantem a solidez da vitria. E por isso que muita resposta não chegam de imediato, por quando de colocar a pensão em sua maos, ele molda sua vida para que você saiba como desfrutar de la sem medo de perdê-la. Quando o seu decide agir, nada pode impedir. A intervenção divina sempre acontece no instant perfeito, aquele que você não pode prover, mas que transformará sua realidade. Assim como a aurora rompa a escuridão sem esforço, assim será o agir de Deus na sua vida, inevitável, irresistível e surpreendente. Deus não envia aviso prévio quando escolhe librar um milagre. Ele entra em nossa rotina como um visitante inesperado que traz boa notícia. Muitas vezes, enquanto você está ocupado com sua preocupação, ele já está organizando resposta silenciosa. Aquilo que parecia travado de repente se destrava. Uma situação considerada impossível se transforma em testemunho. O milagre não depende da lógica, nem do calendário humano. Ele acontece quando a fé se mantém firme, mesmo sem enxergar sine. E justamente no instant em que você pensa que não há mais saída que Deus abra o caminho. E no limite da resistência que ele manifesta se poder. E quando a intervenção acontece, não há dúvida de que veio do seu. Você reconhecerá que não foi sorte, não foi coincidência, foi o agir sobrenatural do Senhor em sua história. Por isso, mantenha a expectativa viva, porque o tempo de Deus nunca fala e o milagre pode chegar hoje, de forma inesperada, mudando para sempre a sua caminhada. Existem batalhas que não se vê ao nu. Enquanto o corpo sente cansaço e a mente parece sobrecarregada, muitas vezes a resista em algo que não pode ser explicado apenas pela lógica humana. Sa cadeia invisível, amarra espirituée que prendem pensamento, emoção e decisão. E como se uma força oculta tentasse bloquear cada passo, impedindo avanço, atrasando projeto e alimentando sentimento de medo, insegurança ou desanimo. Mas quando Deus decide agir, nenhuma dessa corrente permanece intacta. A luz dele penetra onde a escuridão parecia reinar, revelando que não há prisão capaz de resistir à presença do Altíssimo. O que parecia impossível de romper e desfeito em instant pela autoridade do Senhor. Ele não apenas liberta, mas também traz clareza, para que você perceba onde estava sendo aprisionado sem perceber. A verdadeira liberdade não é apenas física, é espiritual. E quando o Espírito de Deus toca sua vida, cadeia se aem silenciosamente. Você sentirá o peso sendo retirado, como quem respira findo de poids de muito tempo preso. Essa libertação é medo que um alivio momentâneo, e uma nova forma de viver, comme coragem e confiança de que nenhuma opressão podrá te deter novamente. Muito se acostuma a viver cercado de barreira, acreditando que certa área da vida nunca mudará. Parece haver sempre muro, dificuldade financeira, relacionamento quebrado, enfermidade persistente ou porta que se fecham repetidamente. No entanto, o Deus que abre caminho no deserto continua agindo hoje. Onde você sovia obstáculo, ele constrói seda. Onde parecia não haver alternativa, ele revela possibilidade inesperada. A intervenção divina não apenas remove o muro, mas transforma a paisagem. O que antera motivo de frustração passa a ser lembrado como prova de superação.
Uma porta que se abre pelo podedo senor nao depende de esforço humano, nem pod ser fechada por intenso contraria. Quando essa porta se abre, você entende que nao foi merito proprio, mas graça divina. O mover de Deus transforma a impossibilidade em testemunho. Aquilo que parecia ser o fim se torna o inicio de uma nova fase. Por isso, nao aceitos muros como definitivo, a uma passagem preparada pelo CU, quando ela se revelar, nada podrá impedir que você entre no lugar de bênção que foi reservado para você. A pessoa que carregam o peso de muita responsabilidade, mas cas ninguém percebe. Sao aquel que sustentam familia, apoiam amigo, estendem a mão aos necessitado, mesmo cansado, continuam firme para não deixar ninguém sem amparo. Essa pessoa, muita vezes, passam despercebida. Pouco perguntam como elas estão ou se precisam de ajuda. Contudo, aquilo que os homens não veem, Deus enxerga com clareza. Cada gesto de cuidado, cada renuncia silenciosa, cada lágrima escondida diante do travesseiro e registrado no coração do pé. Ele conhece o esforço de quem sempre dá, mesmo quando parece não ter força. O Senhor não é indiferente ao seu sacrifício, porque sabe que cada ato de amor foi feito não para reconhecimento humano, mas comme sinceridade de fé. E nesse lugar de silêncio que Deus manifesta sua fidelidade. Quando parece que ninguém valoriza, ele envia consolo. Quando falta energia para continuar, ele sopra renovo. O olhar dele é atento nunca deixa passar despercebido o esforço de quem sustenta os outros sem esperar nada e em troca. Aquel que sempre esteve preocupado e em amparar, agora será amparado. O mesmo Deus que viu cada sacrifício, hoje estende a mão para cuidar de você. Muita vezes, por carregar tanto peso, você esquece que também precisa ser fortalecido. Mas o Senhor não deseja que você apenas sobreviva, ele quer que viva plenamente, desfrutando da paz que vem dele. A tempo e que quem sempre ajudou passa a receber ajuda divina. E como se Deus dissesse, agora sou quem vai sustentar você. O cansaço acumulado está sendo substituído por descanso verdadeiro. O vazio que ninguém conseguiu preencher está sendo inundado por uma presença real. Deus não deixa se filo a merced da exaustão. Ele intervém para restaurar a força, trazer descanso a mente e renovar o espírito. Este é o tempo em que o Senhor troca o fardo pesado pelo leve, a inquietação pela confiança, e a solidão pelo cuidado do seu. Você não será mais apenas aquele que ajuda, será também aquele que experimenta o cuidado especial do pé. Assim como você sempre se levantou por amor aos outros, hoje Deus se levanta por amor a você. Ele se torna seu refúgio, sua fonte seu descanso. Por quem sempre cuidou, agora será cuidado pelo proprio Criador. Muita vezes, a vida se torna repetitiva. Os dias parecem migué, a rotina se torna pesada, e a esperança começa a se enfraquecer. Você acorda, qu'un probrigaço, enfrenta presso, mas sente que algo falta. E nesse cenário de cansaço que Deus escolhe se manifestar. Quando a presença do Senhor invade o ambiente, nada permanece da mesma forma. O lugar que onde parecia frio e aquecido por uma paz inexplicável. Onde havia silêncio de deux animaux, surgem palavra de animaux e vida. E como se a atmosfera inteira fosse purificada, trazendo clareza, direção e descanso. A visitação divina não depende de grandes sinais externos. Muita vezes, ela acontece em pequeno detalhe, uma oração atendida, uma palavra inesperada, consolo e meo ao choro. E justamente nesse momento que percebemos que o Senhor está ativo, trazendo transformação até no cenário mais simple da vida. Deus surpreende. Ele não é de acordo com a lógica humana, mas de acordo com a sua fidelidade. O que parecia estático pode mudar e questão de segundo quando o sobrenatural se manifesta. Aquela porta que ninguém conseguia abrir de repente se escancara. A notícia que parecia impossível de chegar bate a sua porta. O inesperado de Deus sempre vem carregado de propósito. Não é coincidência, não é sorte, e o agir divino revelando que ele nunca esquece de você. Uma vida que parecia presa ao cansaço se torna testemunho vivo de que o Senhor continua operando milagre. E quando essa transformação acontece, não apenas você sente, mas todo ao seu redor percebem. Sua casa muda, sua mente é renovada e até sua maneira de enxergar a vida se transforma.
Et impossible sert au mesmo de poids de expérimentar au sobrenatural. Ce essa palavra falou comme voce, nao garde so parasi. Inscreva-se no canal agora, ative au sinino para nao perdene numa mensagem compartil este vidéo comme alguém que precisa de esperança. Dex também ce commentario aqui en bexo, por cada testemunho fortalece a fe de nuito. Hoje pode ser o diaem que Deus muda nao so a sua rotina, mas também a de alguém que você ama. Ao longo da vida, existem situações em que sentimo o peso da injustiça. Pessoa podem levantar palavra de acusação, intenso contraria ou até mesmo armadilha silenciosa. Mas é nesse cenário que a palavra de Deus se cumpre, toda arma forjada contra ti não prosperará. Nenhuma trama oculta é mais forte do que o propósito que o Senhor já estabelece para você. Mesmo quando parece que a força se movendo contra sua paz, Deus está no controle. Ele defaz plano escondido, desmonta estratégia maligna e transforma ataque em testemunho. O que foi arquitectado para te prejudicar acaba se tornando uma oportunidade para a glória do Senhor se manifestar. E por isso que você não precisa viver como medo do que outro podem fazer. A justiça humana pode falar, mas a justiça divina nunca chega atrasada. Ela não apenas protege, mas reverte situação que pareciam perdida. O inimigo pode tentar, mas não consegue ultrapassar a barreira da proteção celestial que cerca aquele que confiam no Altíssimo. A momento em que sentença parecem definitiva, diagnóstico médico sem solução, uma dívida considerada impossível, uma palavra de derrota lançada sobre sua vida. Essa sentença pesam como corrente, aprisionando a mente alimentando o desespero. Porém, diante do trono de Deus, nada é definitivo sem que ele determine. O Senhor é especialista em reescrever fine. O que parecia marcado para fracasso pode se transformar em testemunho de vitria. O que foi declarado como impossível pode ser revertido em milagre. Ele não apenas muda circunstância, mas também muda coração, mudando toda a narrativa de uma vida. Quando Deus decide intervir, a sentença do seu prevalece sobre qualquer sentença da terra. Ele não se limita a desfazer o que foi escrito contra você, ele escreve uma nova história, cheia de propósito, esperança e restituição. Essa é a segurança de quem está debaixo da proteção divina, nada pode encerrar o que Deus ainda não terminou. Mesmo que o mundo declare o fim, o Senhor sempre terá a última palavra. E essa palavra é vida, justiça e vitria para aquele que confia em sua proteção. Os relacionamentos, por mais importante que sejam, muitas vezes se desgastam como o tempo. Palavra mal interpretada, promessa quebrada ou magoa acumulada constroem muros invisíveis que afastam pessoa que dia caminaram lado a lado. O coração carga ferida que parecem difícil de curar, e muito caso, a distância se torna fardo maior do que a convivência difícil. Mas Deus é especialista em restaurar o que parecia irreparável. O perdão, quando nasce da graça dele, é capaz de desfazer anneaux de ressentimento instant. Ele não apenas cura a dor, mas também planta nova semente que podem gerar 20 km mais forte do que os anterior. A reconciliação divina não significa simplesmente esquecer o que aconteceu, mas transformar a dor em aprendizado. E permitir que o Espírito Santo preencha os espaços de amargura como amor genuíno. Onde havia silencio, ele coloca diálogo. Onde havia ferida, ele derrama bálsamo. Quando a restauração vem do seu, não há orgulho humano que resista. Coração fechado se abrem, e o que parecia perdido volta a florescer como beleza e autenticidade. Muitas vezes, nos preocupamos como aquele que amamos, principalmente quando percebemos que está envolvido em situação que fogem ao nosso controle. A pessoa que tentamos ajudar como palavra, mas nosso conselho parecem não surtir efeito. Nessa hora, sentimos impotência, como se nada pudesse mudar. No entanto, a palavra revela que não lutamos apenas contra o que é visível. A batalha espirituelle acontecendo por trás de cada decisão, e que entra a intervenção divina. Deus envia ce anjo para lutar por aquele que não conseguimos alcançar como nossa própria força. Enquanto você ora, o seu se move. Enquanto você chora, anjo são enviado para proteger, libertar e restaurar quem você carrega no coração. E por isso que nunca devemos subestimar o poder da intercessão. Mesmo quando a situação parece fora de controle, a uma ação invisível acontecendo, preparando transformação que,
no tempo certo, se tornarao visive. O senor nao appena cuida de vosse, mas também estando sua protesao a quelque fazem parte da sua vida. A restauração que eletras nao atinge appena coração, mas alcança familia intera, fort alçando vinculo que servirao de testemunho do podedo amor divino. Existem dor que os solos nao consegem revlar. O corpo podate aparentar força, mas por dentro amant esta cansada o espirito abatido. Nuito aprendem a sorrir por fora, encanto dentro travam batalla silenciosa. O peso emocional, a lembrança do passado e a preocupação do futuro se accumulam como fardo invisive. Mas o Deus que criou cada detalhe da sua vida conhece também a área que precisam de restauração. Ele não cura apenas o físico, mas alcança a mente a alma, trazendo equilibrio integral. Quando o espírito santo edge, ele toca na res das ferida, desfazendo trauma e libertando pensamento que aprisionavam. Essa cura ve além do que a medicina pode explicar. E a transformação de dentro para fora, onde pas substitui a ansiedade a esperança ocupa o lugar do medo. A restauração de Deus nao é superficial, ela alcança cada espaço da existência, devolvendo força, clareza e propósito. Nuito carregam fardo que nao é visível para os outros. Sao preocupação constante, sentimento de culpa, frustração acumulada e lembrança dolorosa. Espesso impedem o coração de descansar e roubam a leveza dos dia. No entanto, quando o senor intervém, aquilo que parecia insuportável se dissolve em sua presença. O peso da alma da lugar a uma paz que não depende de circunstância externa. Não é ausência de problema, mas a certeza de que Deus está no controle, conduzindo cada passo. Essa paz não pode ser fabricada nem comprada. Ela vem do alto e invade o coração como rio que flui sem cessar. Quem experimenta essa renovação percebe que o futuro gia não é motivo de medo, mas de expectativa. A vida volta a ter cor, o sorriso retorna naturalmente, e o coração encontra descanso em Deus. Se você deseja viver essa cura completa e experimentar essa paz verdadeira, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para receber cada palavra que fortalece a fé. Deixe aqui no comentário o que você gostaria que Deus restaurasse em sua vida, pois sua declaração pode ser o início da sua vitória. E compartilhe esta vidéo como alguém que precisa sentir que não está sozinho nessa jornada de renovação. Quantas vezes você já chorou em silêncio, entregando a Deus sua oração como lágrima? Esse momento não passará despercebido. O Senhor registrou cada clamor, cada gesto de fidelidade, cada ato de bondade feito mesmo sem reconhecimento. Agora, chega o tempo da coleta. A semente regada comme d'or e perseverança florescem em forma de bênção inesperada. O que parecia perdido ou esquecido começa a se transformar em fruto abundante. Não é coincidência, e qu'imprimento da promessa de que quem semeia comme lágrima colherá comme alegria. Esse o tempo em que Deus honra sua perseverança. A estação de escassez chega ao fim, dando lugar a fartura espiritual e emocional. Você verá portar-se abrindo, camino sendo alinado e sono antigo renascendo, porque o tempo da resposta chegou. Muitas vezes, o peso da humilhação marcou sua caminhada. Situação de perda, rejeição ou incompreensão fizeram você acreditar que a vergonha seria permanente. Mas o Senhor declara novo tempo, a estação da honra. Aquilo que serviu de motivo de lágrima será motivo de testemunho. O lugar onde você foi desacreditado será o mesmo que será exaltado. Não se trata de orgulho humano, mas de justiça divina. O Deus que conhece os bastidores da sua história está colocando você em evidência, não para vangloria, mas para que todo reconheçam que vale a pena confiar nele. Sua vida será sinal vivo de que a fidelidade é sempre recompensada. Durante muito tempo, talvez você tenha vivido tentando corresponder às expectativas alheias, deixando de lado o sono e a identidade que Deus plantou em você. Mas agora é diferente, este é o tempo de viver com autenticidade. A fé renovada liberta o coração de comparação, medo e priso emocioné. Você não precisa mais se esconder atrás da dor ou do passado. Deus está trazendo clareza sobre quem você realmente, alguém escolhido, amado e separado para viver uma vida plena em Cristo. Viver nessa liberdade significa andar como coragem, reconhecendo que cada passo está alinhado ao propósito divino. Não é carregado de insegurança, mas cheio de confiança no Deus que guia.
Recomeçou podem assustar, mas quando salguiado pelo Senhor, elle se transforma em oportunidade extraordinária. O que parecia o fim, na verdade, e o início de uma fase mais elevada. Você não precisa me temer ou amana. Deus já está nesse futuro, preparando cada detalhe. O novo ciclo não virá como pensou, mas como leveza. Não será movido por esforço humano, mas pela graça que abre camino e fortalece a caminhada. Esse é o tempo de acreditar novamente, de sonar novamente, de viver de maneira plena. Novo capítulo da sua vida está sendo escrito, e ele será marcado pela presença constante de Deus. Agora que você recebe essa palavra, não deixe que ela se perça. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta vidéo comme pelo menos pessoa que precisam de uma resposta do CU. Escreva no comentário, tomo pos desse novo tempo, para declarar sua fé e solar no espiritual aquilo que Deus já começou e sua vida. Hoje não é apenas dia e o início de uma nova história para você.